Olá, eu sou a Rafaela Ferreira, apresentadora do Pode Gerar, que é o podcast da Clínica ProGerar. Vamos continuar falando sobre reprodução humana, que está longe agora de ser um tabu. Afinal de contas, se você tiver alguma dúvida, estamos aqui justamente para poder esclarecer todas. A doutora Valesca de Carvalho continua conosco. Muito obrigada. Eu estou muito feliz de estar com esse programa agora e trazendo bastante novidade e tirar muita dúvida dos pacientes. Espero que eles acompanhem nossas histórias que vai vir por aí. Sem dúvida. Uma das convidadas também é a doutora Marília de Lourenço Máximo. Tudo bem, nutricionista? Tudo bem. Vamos falar também com a doutora Lilian Piccolo Campelo, que é biomédica e diretora do Laboratório de Embriologia. Muito obrigada. Prazer estar aqui. Primeiramente, o embrião, além do podcast, que começou recentemente. Ela é que mais gosta do embrião aqui, viu? É são que mais meus preferidos. Vamos começar falando desse tema. Tudo nasce do embrião. Só que não necessariamente a mulher, quando ela precisa gerar esse filho, ela tem, e aí entra o seu papel. Como é que funciona o seu trabalho? Bom, vou tentar resumir. Mas basicamente a gente tenta juntar ali o gameta feminino, no caso o ócito ou o óvulo, e o espermatozoide, que seria o gameta masculino. E de acordo com o tratamento proposto, né, pela parte clínica, a gente vai fazer a junção desses gametas para aí sim poder de fato produzir um embriãozinho no laboratório. E aí a gente vai acompanhando cada fase do embrião, né? Tem as suas peculiaridades, a gente vai observando, vai mantendo ele numa incubadora até o dia da nossa transferência. Mas a gente tem que lembrar do pré, né? A gente não chega naquele momento ali que tudo começa. Começa a história bem antes, que seria a parte dos gametas. Eu preciso ter um gameta bacana, legal, para a gente poder também trabalhar e tentar produzir um embriãozinho legal também para aquela paciente. Como é feito isso? Bom, no laboratório, no dia da captação, a gente vai ter o gameta daquele dia, mas eu falo que a gente precisa começar um pouquinho antes, se a gente for pensar. Aí eu acho que a Marília pode até explicar melhor, né? Porque a gente precisa de um gameta quanto melhor possível para a gente trabalhar, porque isso dá uma possibilidade maior da gente ter uma eficácia no tratamento. O que é a nossa eficácia? Ter um bebê em casa. Então, se eu tenho um gameta melhor, digamos assim, trabalhado, um gameta com melhor qualidade no dia da captação, provavelmente eu vou ter embriões bons. E um embrião bom, ele tem maior taxa de implantação e gerar, de fato, um bebezinho em casa. A gente falou em outro episódio a respeito da nutrição, da importância, não só para a mulher, para o homem conseguirem ser pais e mães, mas como que funciona o preparo nutricional antes, durante e depois? Bom, como a Lilian comentou, esse óvulo que ela capturou hoje, né, e esse espermatozoide que ela teve acesso ali naquele momento, ele começou a ser produzido há 3 meses atrás, né? Então, o potencial de nutrição do fator masculino e do fator feminino, ele é crucial e determinante para que tenha um embrião saudável, com boas classificações, né? E que também resulte numa gestação evolutiva, que é esse que é o foco, né, do tratamento. Então, dentro de um cenário perfeito, a gente diz que o preparo prévio de ambos, fator masculino e fator feminino, deve acontecer no mínimo 3 meses antes das coletas, né? Isso nem sempre acontece, isso é uma realidade, né? Os casais, eles querem ter a gestação, se possível, para amanhã, né? É claro. Mas, muitas vezes eu digo que dar um passo para trás, às vezes é dar 10, 20 para frente, né? E nesse sentido, nós nutricionistas, né, que trabalhamos com esse assunto, a gente precisa trazer tudo para o equilíbrio, né? Fazer a triagem bioquímica, toda a parte de exames desse homem, também dessa mulher, né, se possível de ambos, para que a gente possa deixar tudo dentro da normalidade, né? Correção de taxa de vitamina D, de zinco, de selênio, como é que tá esse grau de inflamação, né? Como é que tá a parte nutricional e justamente aquilo que levaria a um aumento do estresse oxidativo daqueles gametas, né, que vão ser utilizados ali no momento da fertilização. Então, dentro do cenário perfeito, 3 meses. Como nem sempre isso é possível, né? Às vezes os casais já chegam lá para nós, né? Vamos colocar assim, dentro do aspecto nutricional, já com uma data de uma transferência para fazer, né? E aí, tá tudo perdido? Não, a gente ainda assim tem coisas para fazer, principalmente relacionado a esse durante, né? O processo durante,
a receptividade desse embriãozinho lá no endométrio da mulher. Então, a gente trabalha com taxas, né, vitamínicas em relação à vitamina D, em relação a alguns aminoácidos que também são voltados para ter uma boa nutrição da cavidade interna, né, desse útero. Se não seguir alguma orientação, pode dar errado o processo? Pode, principalmente quando a gente fala sobre o aspecto nutricional de queda de vitamina D, aumento de inflamação, então alguns marcadores inflamatórios que a gente faz, né, que são ruins para o bom desenvolvimento embrionário, e também algumas desordens relacionadas à parte tireoidiana, né, então a gente acaba monitorando todos essas etapas finais para que quando aquela mulher for para a parte da transferência mesmo do embrião que já foi fertilizado, né, fecundado, que esteja com tudo dentro dos valores de idealidade, né. Falando do depois, né, a partir do momento que existe ali a gestação já confirmada, né, daquele procedimento feito, as consultas gestacionais, elas devem ser feitas num intervalo entre 6 e 8 semanas de gestação. Aí acompanhamento até o final e também na fase de amamentação. O que é muito importante, toda paciente, se a gente pudesse orientá-la, uma das coisas mais importantes é a perda de peso. Sim. Só que muitas me chegam pra gente com uma idade avançada. Então eu tenho que pôr na balança. O que vale? Vale a pena eu aguardar ela perder peso ou vale a pena ela fazer logo? Então, é assim, o que a gente é o correto, pelo menos 3 meses. Se ela conseguir perder o pouco que ela consiga, já ajuda muito. Por quê? O aumento de peso, ele piora a qualidade do óvulo, Sim. piora a qualidade do embrião e piora a qualidade implantacional. Então, na verdade, ela tem menor chance de gravidez. E quando ela engravida, ela está obesa, aumenta o risco de aborto, aumenta o risco de hipertensão gestacional e de diabetes. Então, é muito importante fazer esse cuidado aí, entendeu? Mas, infelizmente, quando chega, muitas vezes chega com uma idade avançada e eu tenho que escolher. Eu espero ela perder peso ou já faço tratamento rápido, entendeu? Então, isso, acho que hoje esse podcast seria muito importante para a paciente se conscientizar. Da importância dela ter um índice de massa corpórea, que será um peso ideal, ela cuidar da saúde, cuidar da fertilidade. Quando, por exemplo, uma paciente chega na sua clínica, como funciona? Vocês pedem todos os exames de saúde, nutricionais para serem feitos, para poder fazer esse acompanhamento? Primeiro, o casal, tá? Então, quando é orientado, quando ela liga para a clínica, a gente não atende só a mulher, atende o casal, porque a infertilidade, ela pode ser mista. Então, feitos os exames no homem e na mulher. E faz todas as dosagens hormonais, fazemos a investigação de fertilidade e cada diagnóstico vai ser um tipo de tratamento. Muitas vão acabar indo para fertilização in vitro, outras não. Muitas, alguns casos, a gente só mexe em algumas coisas pequenas, uma alteração, uma tireoide, na prolactina, uma perda de peso, por exemplo. Uma paciente jovem, que ela tem uma perda de um peso bastante obesa, ela não menstrua. Se ela perdeu, por exemplo, 10 a 15% da porcentagem de peso, ela pode voltar a menstruar, ela pode ovular, ela pode engravidar natural. Então, existem várias medidas para fazer antes de ir direto para um tratamento de fertilização in vitro. E até um detalhe importante, queria que a Lilian explicasse para a gente, porque imagina só, a gente está falando de embriões, então são colocados um número mínimo, um máximo de embriões, e um detalhe, às vezes a pessoa quer ter um filho e pode ter mais? Não, vamos lá. A gente, às vezes chega essa dúvida, né? Porque, por exemplo, a gente tenta trabalhar com uma quantidade de óvulos sempre a maior possível para aquela captação, para aquele tratamento. Porque, na verdade, a gente faz um funil, né? Então, assim, no dia da captação, teve 10 óvulos maduros, que ele precisa também estar no estágio ideal para que eu possa fazer a injeção do espermatozoide no óvulo. Então, é uma fase. Eu fiz a denudação, tem os M2, eu vou injetar.
Aí no dia seguinte eu vou ver a fertilização. Aí depois a gente vai ver quantos clivaram. Depois a gente vai ver a formação de blastocisto. Então o número final nem sempre vai ser igual ao número de ovos captados. Então assim, essa questão, a gente sempre tenta produzir um número maior de embriões, porque, por exemplo, a paciente pode chegar e falar assim, não, doutora Valesca, eu tenho muito medo de ter uma gestação gemelar, não quero de jeito nenhum. A gente vai transferir um. Porém, se eu tenho uma opção de escolha, a gente vai congelar aqueles embriões e no tempo que ela quiser, de repente, ter o irmão, como a gente já teve vários casos, né? Vai lá buscar. Vai lá buscar, né? Tá pronto. Por quê? Já aproveitou... E tá pronto e com chance de sucesso ou tá pronto somente para tentar? Chance de sucesso. Porque a paciente já passou por esse tratamento todo, né? E a gente consegue preservar a idade daquele óvulo no momento da captação. Então, durante quanto tempo? Indeterminado. Olha, é importante saber que existem regras na reprodução assistida. Então, existe um número limitado, conforme a idade do paciente, para ser transferido o embrião para o útero. Por quê? A gente não quer trigêmeos, a gente não quer quadrigêmeos, a gente quer um bebê em casa sadio. Então, quais são as regras? Uma mulher até 37 anos, 2 embriões podem ser transferidos para o útero. Uma mulher acima de 38, 3 embriões. Porém, se essa paciente é feito um teste, que depois a gente vai conversar sobre isso, teste pré-implantacional, que é a biópsia, o que chama PGTA, e se foram 2 saudáveis, eu só posso transferir 2 embriões saudáveis para dentro do útero. Então, existem leis, normativas, regras, para evitar a gemilaridade. E óbvio que ninguém quer ter essa falta de planejamento, que é isso que... É por causa do risco da prematuridade. Exato. Entendeu? Então, o gemelar acontece. Muitas vezes, né? O paciente, primeira coisa, não quero, doutora, eu não quero ter gêmeos. Eu falei, não é bem assim. Né? A gente acho que é uma mágica. E uma coisa que é importante também, que a gente sempre fala na transferência, né, doutora? A gente tá colocando 2. Se der beta positivo, não quer dizer que ela tá grávida de 2. Se não... a gente só tinha gemelar. Quando a gente coloca mais que 1, a gente aumenta a chance de pelo menos 1, né? Um realmente ir pra frente. Porque se eu coloco um só, se eu transfiro 1, eu diminuo 1/3 as chances, entendeu? Por isso que a gente transfere 2. Pra não diminuir a taxa dela de gravidez. A não ser que ela opte, né? Não quer de aí jeito a gente nenhum, realmente né? segue a vontade da paciente. A vontade dela é suprema. Então, se ela quer 1, a gente vai colocar 1. E hoje é super importante, a Lili vai falar, a gente só transfere em estágio de blastocisto. É o embrião que foi selecionado no laboratório e que chegou em 5º dia. Então, a gente já seleciona ele no laboratório. É o que tem maior taxa de gravidez. E até queria que vocês falassem a respeito da importância de tentar. Já falamos numa outra ocasião, mas não é porque a primeira vez não deu certo que você deve desistir. Aliás, a Lilian contava um pouco antes da gente começar a gravar que teve um caso simbólico na clínica. Qual foi? Teve uma paciente nossa que a causa de infertilidade era tanto feminina quanto masculina. E como eu faço os espermogramas, então eu tenho até mais contato, às vezes, com a parte masculina, né? Então, ele fez tratamento, ele tinha varicocele, se eu não me engano. E a contagem era extremamente baixa. Então, fez tratamento, ela fez, acho que 6 transferências. Na última transferência, deu positivo, nasceu uma menininha. Aí, ela estava em casa, amamentando, tranquila, porque tanto ela quanto ele tinham, né? A situação ali que dificultava a gravidez e ela engravidou normalmente. Então, assim, eu acho que às vezes até aquele estresse, né, da situação, e ela não desistiu. Ela foi até... E olha, o momento é na hora certa, não tem. Agora, em vez de 1, tem 2.